E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius e hoje eu vou apresentar um trabalho de Cybersecurity em que a gente vai abordar o Pentest, tá? Testes de intrusão, uma abordagem metodológica e prática para avaliação de vulnerabilidades cibernéticas. Quais são os objetivos desse trabalho? A gente precisa analisar as principais metodologias de ferramentas de testes de intrusão. Então, a gente vai analisar como que é feito o Pentest, aplicar a intrusão em um teste prático controlado. Então, como que a gente pode treinar, por exemplo, os pentests e discutir os resultados obtidos dentro desse trabalho, tá? Então, vamos lá. O que que é o pentest? O pentest é uma simulação de ataque real para a identificação de vulnerabilidades em redes e sistemas. A importância dele é a gente tentar garantir que a gente tenha uma prevenção contra incidentes de segurança cibernética. Então, com os pentests, a gente consegue verificar se existe algum meio de invadir aquela organização. As ferramentas mais populares hoje utilizadas para o pentest é o Metasploit, o Nmap e o Burp Suite. Eu vou falar dessas ferramentas mais para frente, tá? Para que a gente tem a realização dos pentests? Primeiro, é a prevenção de ataques. Então, quando você faz um pentest, você tem essa verificação se tem alguma coisa disponível ali para alguma vulnerabilidade ali que pode ser utilizada por um atacante, tá? Além disso, a gente tem a conformidade com as normas, em que a gente tem que seguir as leis do país. Além disso, tem a proteção de ativos, em que a gente tenta sempre verificar e reduzir o risco de comprometimento de dados sensíveis. Qual que é a metodologia que é utilizada dentro de um pentest? Ele segue algumas fases, tá? A primeira fase é o reconhecimento, e que tem-se a coleta de dados, de informações sobre o alvo. Como assim coleta de informações? É quando a gente verifica, por exemplo, uma URL, algum site da organização, algum IP. A segunda fase é a enumeração, em que a gente identifica serviços e portas abertas. Então, após o reconhecimento, a gente vai começar a meio que separar as partes que estão mais vulneráveis, em que a gente faz essa identificação e portas. O terceiro é a exploração, em que a gente vai utilizar os exploits para entrar e conseguir algum tipo de acesso dentro da organização. E com isso fazer o famoso escalonamento de acesso. E por último, a gente tem a pós-exploração, em que a gente acessa os dados ou o controle total do sistema. As ferramentas utilizadas, o Metasploit, o Nmap e o Burp Suite. O Metasploit. A gente tem uma plataforma para desenvolvimento e execução de exploits, que a gente pode utilizar esses exploits para conseguir acesso, por exemplo. O Nmap é o que a gente faz a varredura. Então a gente consegue ter uma varredura de rede e identificar as portas abertas e serviços abertos também. O Burp Suite é uma ferramenta para análise de vulnerabilidades em aplicação web, por exemplo, uma URL. Como que funciona um ambiente de teste para o pentest? Resumindo, a gente consegue pegar e levantar uma máquina virtual. E dentro dessa máquina virtual, a gente vai ter uma máquina vulnerável e a gente vai fazer algumas simulações de ataques em cima disso. Com isso, a gente consegue alguns resultados. Só que, é claro, sempre mantendo as máquinas com diferentes níveis de segurança para sempre ter um desafio. Quais são os resultados que a gente pode ter em um pentest? Por exemplo, as principais vulnerabilidades encontradas pode ser uma configuração inadequada de firewall e o software desatualizado. Ferramentas e resultados a gente consegue pelo Nmap identificar portas abertas e serviços vulneráveis e pelo Metasploit utilizar para obter o acesso remoto, por exemplo. Quais são as falhas mais comuns dentro dos pentests, né? Primeiro é a vulnerabilidade simples, que tem-se como softwares desatualizados. Então, hoje muito utilizado que a gente verifica é o Apache. O Apache ele é um software e que se ele estiver desatualizado, muita gente, muitas pessoas que estão nessa área, consegue utilizar vulnerabilidades que só existem na versão mais antiga. Então, se ela tivesse, por exemplo, na versão mais nova, ela não teria esse tipo de problema. Impacto na segurança. Mesmo com um mecanismo básico de defesa, a ausência de testes regulares
mantém a empresa vulnerável. Então, mesmo você obtendo ferramentas importantes como Firewall e antivírus, não necessariamente você vai estar completamente protegido. Então, tem que verificar com o uso de pentest se você deixou alguma coisa para trás, alguma porta aberta, alguma coisa desse nível que essas duas ferramentas, por exemplo, não protegem. Quais são os benefícios do pentest, né? A gente tem a mitigação de riscos e melhoria da postura da segurança da organização. Então a gente consegue verificar quais são as vulnerabilidades encontradas na empresa e com isso a gente melhora bastante a postura da segurança da empresa, né? Conclusão. Aqui a gente consegue verificar que os testes de intrusão, ou chamado de pentest, são essenciais para a identificação de vulnerabilidades e mitigação de riscos em sistemas de informação. Quais são as recomendações em cima disso? Realização de pentest recorrente, porque a gente consegue verificar se existe alguma conformidade ou inconformidade com a segurança ou não. Aqui está a referência. Enfim, agradeço aí pela presença nesse trabalho. Obrigado.